Estamos de volta com plenárias. Gisele, nós temos uma reportagem que trata da questão do foro por prerrogativa de função, como ele foi abordado na quinta-feira. Mas, para facilitar um entendimento de alguns amigos que nos acompanham pela TV Justiça, dá para você explicar o que se trata, o que traz essa discussão aqui para o Supremo? O foro por prerrogativa de função é uma garantia prevista na Constituição Federal, no que diz respeito a determinados cargos. Então, em razão da relevância do cargo de uma função pública, existe essa prerrogativa do ocupante daquele cargo, dele ser julgado por um foro diferenciado. Então, ele não é julgado na primeira instância, ele acaba sendo julgado em razão daquele exercício, daquela função, por uma instância superior. É o que acontece, por exemplo, William, nos casos dos deputados federais e dos senadores, que têm a prerrogativa de serem julgados pelo Supremo Tribunal Federal a partir da diplomação. E o Supremo Tribunal Federal acaba atraindo a competência também do julgamento, nos casos de infrações penais comuns, do presidente da República, do vice-presidente, dos ministros de Estado. Então, essa garantia é uma garantia que está prevista na Constituição e que não pode nem mesmo ser renunciada por aquele que detém o exercício daquele cargo e daquela função. Essa garantia, ela prevê exatamente essa possibilidade de ser julgado por uma instância diferenciada. E essa instância diferenciada, como eu falei, em alguns casos é o Supremo Tribunal Federal, em outros casos pode ser o Superior Tribunal de Justiça, ou tribunais de justiça, ou tribunais regionais federais, a depender da autoridade da função específica. A ideia, na verdade, é garantir um exercício pleno daquela atividade, sem que haja perseguições políticas em relação ao exercício daquela função. Então, o que está sendo colocado aqui em julgamento no Supremo Tribunal Federal não é o fim do foro especial por prerrogativa de função, é exatamente a limitação do alcance dessa prerrogativa que está prevista, que é uma garantia, e aí eu gosto de frisar, não é uma garantia em relação à pessoa, mas a garantia ela decorre da função que é desempenhada. Então, existe a prerrogativa de ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal, por exemplo, pelo fato de ser deputado federal, pelo fato de ser senador. Então, isso não diz respeito à pessoa em si, mas à função que está sendo exercida. A questão de ordem é exatamente saber sobre o alcance dessa prerrogativa. O que se discute é, atualmente, como é que isso funciona? Ou seja, a partir do momento em que há a diplomação, todo e qualquer processo que esteja tramitando em relação a todo e qualquer crime, ele tem que ser encaminhado para a instância competente, competente para julgar e processar a partir da função que vier a ser desempenhada. Então, independentemente do crime ter sido cometido antes da diplomação ou depois da diplomação, aquele processo, no caso, se envolver deputado federal ou senador, ele deverá ser encaminhado ao Supremo. O que se propõe é um ajuste em relação a essa interpretação, uma interpretação mais restritiva, no seguinte sentido, somente os crimes cometidos durante o mandato e que tenham relação com o exercício do mandato, ou seja, do cargo que acaba gerando esse direito da prerrogativa de função, é que atrairia a competência do Supremo Tribunal Federal, por exemplo. Então, a ideia é restringir o alcance dessa prerrogativa de função, somente para aqueles casos em que o crime foi cometido durante o exercício do cargo, em razão do cargo. E aí, nós tivemos a apresentação do voto do ministro Luiz Roberto Barroso. O ministro Luiz Roberto Barroso, na oportunidade, ele entendeu exatamente nesse sentido que é preciso fazer uma análise mais restritiva, porque o Supremo Tribunal Federal, como Corte Constitucional, daqui a uns dias não vai ter condições mais de lidar com tantas ações penais que acabam chegando aqui na Suprema Corte. Ele até citou que se fosse fazer aí uma contagem, nós teríamos mais de 800 autoridades que teriam essa prerrogativa de serem julgadas pelo Supremo Tribunal Federal. Quando acontecem esses julgamentos, William, o julgamento ele acontece praticamente em única instância, porque como já se inicia numa instância superior, não teria mais a possibilidade de ir para uma outra instância. Então, o julgamento acabaria acontecendo aqui no Supremo Tribunal Federal, nesses casos de competência originária, para processar e julgar determinadas pessoas em ação penal originária. Então, o voto do ministro Luiz Roberto Barroso foi exatamente nesse sentido, no sentido de que deve ter realmente uma restrição. E ele foi além ao dizer que, como
em diversas oportunidades, em razão das pessoas acabarem assumindo cargos e renunciando cargos, ou, na verdade, acontece o término do mandato eleitoral e isso acaba deslocando a competência dos processos em diversas oportunidades e que, por vezes, gera questões relacionadas à prescrição, por exemplo. Então, o ministro acabou colocando que, naqueles casos em que a instrução processual tivesse sido finalizada, com a intimação das partes para a apresentação das alegações finais, ele falou sobre a importância de, a partir daí, independentemente da pessoa estar ou não exercendo o cargo, se estaria fixada a competência para efetivamente acontecer o julgamento naquela instância. E aí nós tivemos na quinta-feira o voto do ministro Marco Aurélio, da ministra Rosa Weber e também da ministra Carmen Lúcia, acompanhando o relator nesse sentido. Houve apenas uma divergência do ministro Marco Aurélio em relação a essa segunda colocação, mas um pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes acabou interrompendo a sessão, no sentido de suspender a sessão após o adiantamento dos votos dos demais ministros. E aí, certamente, numa outra oportunidade, o plenário irá retomar esse assunto. Nós temos uma reportagem que trata desse assunto que a Gisele acabou de comentar. Acompanhe. Até o momento, 3 ministros acompanharam o relator da ação, ministro Luiz Roberto Barroso, para que os detentores do chamado foro privilegiado só respondam a processos criminais no Supremo quando os fatos imputados a eles ocorrerem durante e em razão do mandato. Concordo com as premissas de Sua Excelência. Apenas diverjo no que Sua Excelência, mitiga o que nós decidimos na questão de ordem em 1999 e acaba por contemplar uma projeção da prerrogativa de foro conforme o estágio em que esteja o processo crime. E aí assenta que, se o processo crime estiver na fase de alegações finais, construção já encerrada, portanto, ou pelo menos em tese encerrada, se tem que o órgão que deixa de ser competente pelo afastamento do detentor da prerrogativa do cargo continua com essa mesma competência, como se ela pudesse, não pode, pelo nosso sistema processual, que é um grande todo, ser prorrogada. Foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo relacionados às funções desempenhadas, até porque o cargo não é incorporado à situação e a Constituição faz referência a membros ou agentes ou aos cargos. Portanto, no exercício daqueles cargos é que se cometem as práticas que eventualmente podem ser objeto de processamento e julgamento por este Supremo e pelos órgãos judiciais competentes. Se não fizesse diferença, se não assegurasse ou impunidade, ou pelo menos menos celeridade, não haveria essa disputa por ficar em cargos que têm foro no Supremo. E basta abrir os jornais para saber que manter a jurisdição do Supremo é uma bênção, porque supõe-se, a meu ver, com acerto, que a jurisdição de primeiro grau vai ser mais ágil e mais eficiente, quando de resto já existem mais de 140 condenações, quase todas mantidas pelas instâncias superiores. Durante o julgamento, o ministro Gilmar Mendes defendeu a atuação do Supremo nos processos envolvendo pessoas com foro privilegiado e criticou dados divulgados por um jornal que apontam que 68% das ações penais contra réus com prerrogativa de foro prescrevem. Por que desmoralizar o Supremo? Qual é o intuito? Por que não trouxe conceito, usasse os bons recursos que tem, recursos públicos inclusive que vão para a GV, para fazer uma pesquisa sobre a justiça criminal do Brasil, que de fato é uma vergonha. E eu não quero defender foro, acho que de fato os números, mas usar desse expediente para denegrir a imagem do Supremo realmente é de uma grande irresponsabilidade. Esses são os números, ministro Lewandowski. Consistente. O sujeito não sabe distinguir, presidente, inquérito de ação penal. E diz que o tribunal, porque os inquéritos foram arquivados,
decide favoravelmente. E tem uma concepção autoritária e nazista, porque acha que tribunal bom é tribunal que condena. Reforçando da injustiça das acusações que se faz ao Supremo Tribunal Federal quanto à morosidade, destacando exatamente o seguinte: a Lei 8.038 de 90, vejam, do longínquo 90, nos impõe um rito absolutamente bizantino, ultrapassado, incompatível com a celeridade que hoje requer o processo penal e, inclusive, incompatível com o número de ações penais que tramitam aqui e em outros tribunais superiores. É preciso se esclarecer que o Supremo Tribunal Federal tem jurisdição sobre todo o território nacional. E a sua competência racional em matéria é múltipla. Julgamos desde a união afetiva, habeas corpus, questões tributárias. Então é muito diferente de uma vara especializada que só julga esses casos. Mutatis mutandis, uma vara especializada, quando muito, profere 10 sentenças por mês. Os ministros do Supremo Tribunal Federal são instados a produzir 900 decisões por mês. Então, evidentemente que, acrescendo as ações penais, que são em número bem inferior, nós temos, por exemplo, 60 mil processos diferentes. Numa vara singular, não há 60 mil processos para julgar. Eu gostaria de trazer os números, rapidamente, do meu gabinete, desde que aqui eu cheguei. Tomei posse aqui em 23 de outubro de 2009. Portanto, lá se vão 7 anos e meio de judicatura no Supremo. Nesse período todo, eu atuei, e a mim foi distribuído, 30 ações penais. 30. Destas 30 ações penais, senhora presidente, 21 já foram resolvidas. Remanescem no meu gabinete 9 ações penais. Ministro Fux, 9 ações penais. Destas, algumas já julgadas, outras que estão em diligência, outras pautadas, não há nada parado. E são só 9 ações penais. Para o ministro Alexandre de Moraes, não há relação entre o aumento da impunidade e as hipóteses de foro. Essa afirmação é de que a existência de foro privilegiado no Supremo Tribunal Federal acaba gerando impunidade, acaba ampliando a impunidade, não só, eu volto a insistir, não só não há nenhuma comprovação estatística, sociológica, empírica, mas acaba por ofender e desonrar a própria história do Supremo Tribunal Federal. Ao pedir vista para analisar melhor a questão, ele disse que a Corte precisa analisar os reflexos da alteração do foro, como proposto pelo ministro Barroso. Entendo que não é possível se analisar a questão só sob o ponto de vista, o foro é aqui ou ali. Há uma série de repercussões institucionais importantíssimas no âmbito dos 3 poderes e do Ministério Público. Questões relevantíssimas que foram trazidas pelo brilhante voto do ministro Roberto Barroso, que trazem esses reflexos que entendo mereçam ser melhor analisados e que eu pretendo analisar melhor cada um deles. O plenário de hoje fica por aqui. Um prazer dividir o programa com você, Gisele. O prazer é meu. Você que acompanha as sessões plenárias do Supremo, quarta-feira, 2 horas da tarde, tem direto do plenário. A gente se encontra na segunda, às 18h30, no Jornal da Justiça, segunda edição. Muito obrigado pela sua audiência e continue aqui na TV Justiça.